Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. E nessa reflexão eu quero fechar com chave de ouro, porque é a reflexão número 100. Pela misericórdia de Deus, Deus me concedeu essas reflexões e estou orando para que Deus venha me dar mais para me poder colocar aqui nesse canal. Tudo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo é dele, né? E nessa reflexão número 100, eu estava procurando o que falar. E aí veio à minha mente que em 1981, ali no estado do Piauí, no setor ali de Pau d'Arco do Canto, ali no setor de Itaueira, os meus tios gostavam muito de cantar uma certa letra de uma música. E eu nunca concordei com aquela letra daquela música, de jeito nenhum. Ali no interior, quando a gente se reunia para trabalhar ali na roça, e eu sempre ouvia meus tios cantando, mas dentro de mim eu nunca concordava, e sempre fazia um questionamento ao meu pai, e meu pai não sabia responder, e aos meus tios também, eles não sabiam responder. E a letra dessa música era da seguinte maneira: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Esse era o título da letra da música que eles cantavam. Se corresse, o bicho pegava, e se ficasse, o bicho comia. E aquilo ali era um certo tipo de mensagem que me deixava angustiado naquela época, porque eles não sabiam responder, os meus tios, nem meu pai sabia responder, e nem eu tinha entendimento para responder a mim mesmo aquela questão, aquela letra daquela música. A única coisa era que eu não aceitava dentro de mim. Nessa época eu tinha nessa faixa mais ou menos de 9 anos de idade. Isso se ocorreu muito tempo para mim poder ter uma resposta de tudo isso. De 1981 a 2007, 2017 foi onde eu tive uma resposta. Ali na questão ali, já estava morando em Brasília, e eu já tinha aceitado a Jesus como um único e suficiente Salvador. Quando eu aceitei Jesus, foi aonde eu obtei a resposta, porque depois 36 anos por aí, nessa faixa de 36 anos, já tinha, na época que eu tive a resposta. Olha só, demorou 36 anos para mim poder saber, porque se ficasse, né? Se corresse, o bicho pegava, e se ficasse, o bicho comia. Aí eu tive uma resposta para solucionar a letra daquela música. Aí surgiu outra pessoa que cantava a letra dessa música, mas já confrontando a letra dessa música, que fala assim: se correr, o bicho pega, mas se orar, o bicho corre. Depois de 36 anos surgiu outras pessoas que cantaram já a música, já usando só a primeira frase de cima: se correr, o bicho pega, e a resposta embaixo a pessoa estava dando: se orar, o bicho corre. Mas eu obtive outra resposta melhor do que orar, só orar e o bicho corresse. No livro de Tiago, capítulo 4, você pode abrir lá, versículo 4, capítulo 4 de Tiago, versículo 7 fala assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então esse bicho que o cantor cantava, que eu não vou falar o nome dele por ética, que ele falava: se corresse, o bicho pegava, e se ficasse, o bicho comia. Então ele queria dizer, esse bicho ali, em outras palavras, era como seria
o próprio diabo, o próprio demônio ali, alguma coisa representada ao diabo. Mas, como ele era um homem natural, não entendia as coisas do espírito, ele cantava aquilo ali e eu nem sei se ele tinha resposta para aquilo. Mas depois que você se torna o homem sobrenatural da fé, você vai obter resposta para tudo. Então surgiu esse outro grupo, né? Grupo cantando: se correr o bicho pega, se orar o bicho corre. E eu obtive uma resposta melhor na palavra do Senhor, que fala em Tiago 4,7: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que eu quero trazer nessa reflexão é que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós cantamos, ou aquilo que nós louvamos, ou aquilo que nós pregamos, ou aquilo que nós ensinamos, ou aquilo que nós palestramos. Porque tem muita gente que vai ouvir, e aí muitas vezes ele não vai ter uma mentalidade para entender o que nós estamos tentando expressar naquele momento. Então é muito perigoso. E aí eu fui ver que a pessoa conseguiu nessa época vender 1 milhão de cópias dessa letra, dessa música, 1 milhão de cópias em 1981. Já o outro que confrontou a letra, que criou outra letra, se correr o bicho pega, se orar o bicho corre, ele conseguiu só nessa faixa mais ou menos de 100 mil cópias. Olha a diferença de um para o outro. Um conseguiu 1 milhão de cópias e o segundo 100 mil cópias. A diferença, né? Como a letra daquilo que você traz representando algo assim como seja mal, faz mais sucesso do que muitas vezes você trazer algo que seja positivo. Então eu obtive a resposta: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. E o que quer dizer é que nas batalhas da nossa vida, no decorrer da caminhada da nossa vida, nós vamos enfrentar muitas coisas. Todo mundo tem um sonho a ser realizado, tem um projeto a ser realizado, tem algo que quer alcançar. Mas você tem que se preparar, porque você vai ouvir muita coisa que vai confrontar os teus sonhos. Nessa época, depois de 36 anos, descobri essa questão aí. E hoje eu já tenho uma faixa de 48 anos, é minha idade, então tem 39 anos que ocorreu isso. E hoje eu estou trazendo essa reflexão depois de 39 anos. Para você que está ouvindo essa reflexão, entender que você não deve jogar a toalha. De repente você tem um projeto e você está quase desistindo porque não encontrou a solução, não encontrou a luz, não encontrou o caminho, não encontrou uma direção, não encontrou uma centralidade para poder vencer os obstáculos que você está tentando vencer para poder chegar lá no topo do sucesso. Eu estou te falando isso por experiência própria. Eu vim de Brasília para cá, Manaus, né, para fazer uma obra missionária. Mas o que eu tenho enfrentado aqui dentro de 6 anos, você não imagina. É um golpe atrás de outro golpe. Levei muitos não, e até hoje estou levando muitos não. Mas eu nunca joguei a toalha para desistir, de maneira nenhuma, porque o segredo está aí. E outra coisa, primeira coisa, você não pode jogar a toalha, porque quando você joga a toalha é como você está desistindo do seu sonho, você está desistindo do seu projeto, e você não pode desistir do seu projeto. De repente você abriu uma empresa e não está conseguindo obter sucesso na sua empresa. E a coisa que eu tenho para falar para você é que você não desista da sua empresa, continue batalhando, não joga a toalha, procure solução, procure meio. Seja qual for o sonho que você esteja correndo atrás, você não pode desistir de maneira nenhuma, tem que correr atrás, tem que resistir às dificuldades, resistir
os inimigos, resistir àquilo que está confrontando o seu projeto, os seus sonhos, os seus ideais, aquilo que você quer chegar. No sentido espiritual da coisa, nós temos que resistir ao diabo e ele vai fugir da gente. Resistir como? Resistir orando, resistindo, consagrando ao Senhor, resistindo na fé, porque com certeza o diabo ele vai ter que sair em retirada. E dentro desses 6 anos aqui em Manaus, eu já levei muitos golpes. As pessoas que chegam aqui onde eu estou, onde Deus me colocou aqui, já pela 3ª vez, que eu já tentei aí umas relacionado ao projeto umas 3 vezes. Aqui já é o 4º lugar nesse lugar. Mas o tanto de golpe que eu já levei aqui nesse lugar, desiste de sair porque você está gastando dinheiro naquilo que não é seu. Outro chega, não faz isso não, porque o contexto aqui, desse lugar aqui, é as pessoas arrumar as coisas e depois a pessoa pedir o lugar. Então o que você ouve todos os dias é isso. Então é muito complicado esse tipo de coisa. E aí a outra coisa, você não pode ter um plano B. Quando você vai fazer algo que tem um plano B, você é propício a fracassar. Como assim, pastor? Porque o plano B como vai dar uma ideia que se não der certo, beleza, você parte para o plano B. Então você não pode ter um plano B, porque quando você tem um plano B, você é propício a ser derrotado. Você tem que ter só o plano A e acabou. É acreditar naquilo que você está trabalhando em cima daquilo e não abrir mão. Resistir às dificuldades, resistir às lutas, resistir às aflições, resistir àquilo que está confrontando aquilo que você está tentando alcançar. Fazendo isso, com certeza, você vai obter sucesso. Não existe outra maneira. Então, aqui nesses 6 anos, já levei muito golpe. Essa semana mesmo levei um outro golpe. Foi um dos piores. Mas eu estou aqui de pé, acreditando que Deus vai me dar a vitória, acreditando que Deus não vai me deixar envergonhado. Por quê? Porque eu não tenho um plano B. Eu só tenho um plano A, que esse plano A é o sucesso. O plano A é a vitória. O plano A é que já deu certo o projeto que eu estou instalando aqui, que é voltado à questão da obra missionária. Então você vê como é difícil você chegar à questão de um topo do sucesso no sentido justo da coisa. Quando você quer fazer as coisas injustamente, é fácil você chegar ao sucesso. Agora, quando você quer as coisas tudo transparente, tudo certo, tudo dentro do padrão de Deus, o bicho vai se levantar. Os bichos da vida vão se levantar, o bicho da língua grande, o bicho dos comentários, o bicho das fofocas, os bichos das reuniões à escondida para te derrubar, o bicho das orações contrárias que vão levantar até crente fazer campanha para te derrubar, o bicho dos vizinhos que muitas vezes não gosta de você e fica murmurando, fica jogando praga nos seus negócios, o bicho de tudo que você imagina vai tentar se levantar para derrubar os nossos projetos. Essa semana mesmo aqui no setor de Manaus, levantou um bicho contra o comércio. 15 dias decretou para todos os comércios fechar. Mas o povo não se calou. O povo foi para a rua reivindicar. Não calou, resistiu o bicho e o bicho teve que sair. Porque se fosse na questão da música aqui, se corresse, o bicho pegava. Se ficasse, o bicho comia. Mas o povo fez o quê? Partiu para cima, meu filho. Resistiu mesmo o bicho. E o bicho não comeu não. O bicho teve que sair mesmo, saiu. E a partir de segunda-feira vai voltar tudo normal o comércio. Então você vê que tudo na vida é resistir. Não jogar a toalha, porque se jogar a toalha, com certeza você vai ser derrotado. Jogou a toalha como você desistiu. É como você desistiu da situação. É como é difícil, você não pode desistir. Tem que permanecer resistindo às dificuldades que você está enfrentando nesse negócio aí seu, nesse sonho, nesse projeto, nesse empreendedorismo, no seu comércio,
na sua empresa, seja o que for, no seu casamento, no seu ministério, na sua igreja, tem que resistir. Não joga a toalha, porque se você jogar a toalha, aí, meu filho, o bicho vai te comer. Agora, se você permanecer de pé, o bicho, e resistir, como está escrito em Tiago 4,7, o bicho vai correr. E aí a vitória vai chegar nas suas mãos. Então, olha só como que a coisa acontece. É dessa maneira. Então você não pode, primeiro, não pode jogar a toalha de maneira nenhuma. Não joga a toalha, né? Segundo, não tenha um plano B, porque se você tiver um plano B, você já fracassou. Você tem que ter só o plano A. E aí você vai obter muito mais sucesso, muito mais força para poder vencer aquilo que você quer. Se você tiver o plano B, você tem a opção de desistir. Quando você tem só o plano A, você não tem você não tem a opção de maneira nenhuma de voltar atrás. Então, para fechar essa reflexão, eu vou te contar um exemplo de uma pessoa que foi para um determinado lugar de barco e só ia de barco. Não tinha como ir de avião, não tinha como ir de carro, só de barco. Chegar lá, deixar a pessoa nesse determinado lugar, e aí o que ele fez? Quando chegou lá, disse: olha, queima o barco. Aliás, ele foi de barco, não foi nem alguém que foi lá levar ele mesmo levou, foi de barco, até nesse setor. Quando chegou lá, o que ele fez? Queimou o barco. Porque disse: eu vou queimar o barco, porque se eu queimar o barco, com certeza eu não vou voltar e vou vencer o que precisa ser vencido aqui. Então tem muitas coisas na nossa vida que muitas vezes temos que queimar o barco. Tem que queimar o barco, quer dizer, queimar a opção B, o plano B. Porque se você tiver a opção B, você vai desistir daquilo que você está correndo atrás. Então você não pode ter o plano B. Você não pode deixar barco a dispor no setor que você está. Tem que queimar o barco, tem que queimar os carros, tem que queimar os aviões. E seja o sentido que você chegou em determinado lugar, que é propício você voltar atrás. Então você vai ter que queimar tudo isso, jogar por terra. Não tem opção de jeito nenhum. Só uma única opção. Só o plano A para poder você vencer aquilo que você precisa ser vencido. Então, em terceiro lugar, você não pode desconfiar de você mesmo. Terceira coisa, você não pode desconfiar de você mesmo. Porque quando você desconfia de você mesmo, você já está derrotado. Então são três coisas principais para poder você ter sucesso naquilo que você quer alcançar. Seja no campo espiritual, seja no sentido de salvação, seja ministerial, seja em que for. Primeiro, nunca jogue a toalha. Nunca jogue a toalha. Resistir. O diabo ele foi girado de fora. Resistir às circunstâncias e vai ter que sair fora. Vai ter que ser vencido. Segundo, não tenha um plano B. De jeito nenhum. E terceiro lugar, não desconfie de você mesmo, porque a partir do momento que você desconfia de você, quer dizer, em outras palavras, você não confia naquilo que está fazendo, você já desconfia que o que você está fazendo está errado, vai fracassar, você já fracassou. É o que acontece com muita gente. Primeiro já tem na mente: vou jogar a toalha. Se não der certo, eu jogo a toalha, eu vou desistir. Segundo, ele diz: eu tenho um plano B. Se não der certo, eu vou por aqui. Terceiro, ele diz: dentro de mim eu estou vendo que não vou conseguir vencer isso. Então não pode ter isso na vida dele. Não pode ter isso na vida de uma pessoa que quer vencer e quer ser mais do que vencedor. Não pode de maneira nenhuma. Você quer ser mais do que vencedor, quer vencer algo na sua vida, quer conquistar, quer ter o sucesso, primeiro você não pode jogar a toalha. Segundo, você não pode ter um plano B. E terceiro, você não pode desconfiar de você mesmo. Porque depois que você desconfia de você, acabou. Porque se os outros, as pessoas de fora, não botam fé em você, não acreditam no seu projeto, quem vai acreditar no seu projeto? Quem vai acreditar naquilo que você está correndo atrás? É o vizinho? É o governo? É os seus parentes, é seus pais, é sua mãe, é seus irmãos, é sua esposa, é seus filhos? Ninguém acredita no seu projeto. Então é você que tem que acreditar naquilo que está correndo atrás. É você, seja qual for a área. Então, dentro dessa reflexão bíblica, eu termino da seguinte maneira. A letra fala: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas isso é mentira.
Se você resistir, o diabo, ele vai correr. Por quê? Porque você tem uma fé. Você tendo essa fé em Cristo Jesus, você vai resistir o diabo e ele vai fugir de você, da sua vida, do seu negócio, do seu empreendedorismo, de tudo que você está fazendo. Tá bem? Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.